Olá, meus amados, mais uma vez, Urique Costa, canal Sem Fermento. A paz de Arruxo a todos. Desde já quero agradecer a você, pessoal, que tem assistido os vídeos, tem deixado seu like, tem compartilhado em suas redes sociais com seus amigos e familiares. E você que ainda não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho, receba a notificação e ajude a divulgar esse canal, fazendo compartilhamento com seus amigos, em suas redes sociais e seus familiares também. Então, pessoal, eu queria pensar com vocês hoje a respeito daquela passagem de 2 Coríntios 4,4, o Deus deste século. Bom, quando eu fiz parte do sistema religioso, eu tinha isso como algo absoluto, como algo bem entendido, bem claro, bem determinado, que ali onde nós nos deparamos com aquela passagem de 2 Coríntios 4,4, que diz assim, vamos ler, né? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios 4,4, e se você não pode, no momento, anote os versículos, para que vocês depois tirem suas conclusões, para que nós tenhamos uma compreensão de quem é o Deus deste século, ok? Eu vou pegar especificamente o texto, depois a gente faz uma leitura do contexto, mas bem no finalzinho, nos quais, e só lembrando, eu vou ler tudo quanto eu ler aqui, eu vou ler conforme está escrito. Para você que me cobra o nome Arruxo, o meu propósito aqui é alcançar aqueles que ainda se encontram nos cativeiros religiosos. Então eu preciso falar para eles a questão do nome e depois a gente trabalha. O importante aqui é libertar, ok? Aí ele diz assim, nos quais o Deus deste século, claro que é com letra, que é o D minúsculo, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Bom, eu tinha essa palavra como uma palavra definitivamente verdadeira, de acordo com o pensamento da religião. Ou seja, qual o pensamento que eles nutrem lá? De que o Deus desse século aqui é o diabo. Só que eu já fiz um vídeo anteriormente dizendo que o diabo que está ao nosso redor é a nossa própria carne. Bom, pessoal, antes de chegar até onde eu estou hoje, através de muitos estudos, após o momento em que eu saí do sistema religioso, em que eu tive um grande campo para explorar, explorei um pouco daqui, explorei um pouco dali, fui explorando, até chegar onde eu estou hoje. E daqui eu garanto para você que cheguei ao lugar em que o Criador queria, ok? Então, eu tenho aí para mais de 40 vídeos, tranquilamente falando, com uma abordagem diferente da qual eu faço hoje. Vídeos que eu me baseei em apócrifos, livros que eu me baseei na Bíblia mesmo, vídeos no caso, e assim, e dali eu tirava textos do qual eu levava muito ao pé da letra, quando muita coisa é literal e muita coisa é simbólica. Hoje eu aprendi a olhar mais para isso, mas só depois que eu aprendi a observar as cartas de Paulo. Então, você que vai passar a me assistir agora, se você pegar um vídeo anterior em que eu falo do inferno, que eu tô com a camisa assim, aquela ali foi a visão que eu tive naquele momento.
Foi o entendimento que eu tive naquele momento, melhor dizendo. Baseando-me na Bíblia, baseando-me no livro apócrifo, foi o entendimento que eu tive para aquele momento, para que assim continuasse aceso, continuasse na presença do Criador, sem me envolver de novo com o sistema. Assim prouve o Criador, né? Tudo bem, passei por ali. Cheguei a defender a existência de um outro Deus, baseando-me nesta passagem, o Deus deste século. Hoje eu vejo que não me vejo mais defendendo essa ideia. Por que não defendo mais a ideia de um outro ser que foi manifesto juntamente com Yahweh, e que eles são um inimigo, e que Yahweh luta contra esse, e esse luta contra Yahweh, e Yahweh luta contra Terron, Terron luta contra Yahweh, Behemoth, Leviatã, Lilith. Bom, pessoal, hoje eu não defendo mais essa ideia, porque através das cartas de Paulo, do qual é o verdadeiro evangelho, é o evangelho eterno que foi revelado a Paulo, aonde? No terceiro céu. Paulo mesmo disse que ele não recebeu isso aqui de revelação de homem, mas ele recebeu isso aqui de revelação de Cristo, mas o Cristo ressuscitado. Você vê aí o sistema religioso sustentando a ideia do diabo, sustentando a ideia desse outro Deus, assim como eu sustentei. Aqui em 2 Coríntios 4,4, que ele diz: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. A glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Eu vou ler como está escrito, que é a imagem de Deus, ok? Então, assim, eu tenho um amigo que vai dizer assim: ele está botando o pé no chão. Não, eu estou em progresso, eu estou em processo de aprendizagem. Eu sou novo para falar da graça. Eu sou novo para falar da graça. Mas o que eu puder falar para você e puder compartilhar para você, com você, eu vou compartilhar. E eu já estou aí para deve ter mais ou menos uns 20 vídeos para cá. Se eu não me engano, eu comecei com uma camisa polo branca, uma nova abordagem. Dali para cá eu tenho mudado a roupagem do que tem sido falado aqui. O que eu tenho falado aqui tem sido muito mais consistente, muito mais coerente e muito mais libertador. Porque o propósito do Salvador foi morrer para nos dar vida, para morrer a nossa morte, para nos colocar em liberdade, para nos libertar, para nos curar, para nos sarar, para nos iluminar, para nos tornar semelhante a Ele. Então eu não posso ficar criando seres que trazem medo a você. Então eu peço ao sistema religioso, vamos supor, a você que se encontra no sistema, se esse 2 Coríntios 4,4 aqui, o Deus desse século, é o diabo, como é sustentado pela tradição do sistema. Quando eu me refiro à tradição, estou me referindo a todas as espécies de denominação, toda ela, toda cultura religiosa, ok? Judaica, evangélica, protestante, cristã, espírita, umbandista, qualquer uma que sustenta isso aqui como sendo o diabo, ok? Então eu peço a você assim, aonde existe alguma referência que me leve a crer que o Deus deste século aqui mencionado é o diabo, aonde existe uma referência bíblica para sustentar que isso aqui é o diabo, é porque está com Deus, tá com D minúsculo, então Deus com D minúsculo é o diabo.
Isso na concepção dos cristãos, isso na concepção dos religiosos. Aí eu digo para você, isso é falácia. Deus com D minúsculo são os crentes. Vamos melhorar? Deus com D minúsculo são os eleitos. Agora eu parei de ver teus vídeos. Bom, se você não me dá base nenhuma para dizer que o Deus desse século é o diabo, para afirmar que o Deus desse século é o diabo, se eu te pedir uma base bíblica, você não vai me dar, porque sabe por quê? Porque não tem. Não existe nenhuma referência bíblica para você afirmar que o Deus desse século, com D minúsculo aqui, esse Deusinho, é o diabo. Porém, eu vou te dar agora as referências para afirmar, para confirmar que eu disse que o Deus deste século, aqui se trata dos filhos de Arro, dos eleitos, dos crentes. Te convido a abrir a sua Bíblia em Salmos 82. Salmo 82. Depois a gente vai voltar aqui para o Deus desse século, para a gente entender um contexto. Então, anota, se você pode, anota. Se você pode ler, leia. Se você não pode ler, anota então. Falei o contrário, né, pessoal? Olha o que diz Salmo 82, versículo 1. O Deus deste século... Desculpa, pessoal. Deus assiste na congregação divina, no meio dos diabos, e estabelece o seu julgamento. Vou ler de novo. Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses, e no meio dos deuses estabelece seu julgamento. Então, se a palavra Deus com D minúsculo quer dizer que é o diabo, então o Criador aqui, ele está se reunindo na congregação divina, no meio dos diabos. E ali ele estabelece o seu julgamento. Com quem ele vai estabelecer o julgamento? Com injustos. Estamos numa reunião, estamos numa assembleia e vamos estabelecer algumas coisas aqui, ok? Então ele está estabelecendo o seu julgamento juntamente com os diabos. Porque como aqui está no plural, então é com os diabos. Bom, não é isso, né, gente? Aqui está dizendo assim, com os deuses, no meio dos deuses. Vamos melhorar o entendimento, a compreensão? Pula para o versículo 6 do mesmo texto. Aí ele diz assim: eu disse. Esse eu aqui é o Salvador, ok? Esse eu aqui é o Salvador, ok? Esse eu é o Salvador, é o próprio Criador. Ele diz assim: eu disse, sois deuses. Aí ele diz assim: eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Aí se você olhar para o 7, ele diz assim: todavia como homens morrereis, e como qualquer dos príncipes a vez de sucumbir. Ok? Então, eu disse, sois deuses, porque sois todos filhos do Altíssimo. Quem é que são os filhos do Altíssimo? É o diabo? O diabo é uma criatura só na tua cabeça. Me desculpa, só na tua cabeça. Abre comigo. Desculpa a expressão, pessoal, o termo, mas é de me deixar indignado. Eu fico indignado com tanto tamanho engano.
e com gente tão inteligente. O problema é que não adianta ser inteligente, tem que ter a revelação. Então, eu sempre tenho que estragar, né? Parece até que eu estou ofendendo, mas não é isso não, pessoal. É o meu jeito. Vocês perdoem aí o meu jeito, tá? Nós estamos debaixo da graça e somos filhos do mesmo Criador. Não é com o intuito de ofender, mas é para que você seja despertado. Alguma coisa tem que te despertar. Então eu te convido a abrir agora comigo a sua Bíblia em João 10, o versículo 34, e nós vamos ler o 35. Aqui é aquele contexto em que os fariseus falam assim para ele: olha, nós não vamos te apedrejar por conta das boas obras, mas nós vamos te apedrejar porque você se diz ser Deus. Aí ele diz assim: não está escrito, para que a gente tenha uma compreensão aqui do texto, né? Ele diz assim, é 10, eu estou no 9, eu já ia ler errado. É 10. O 33, eles responderam assim, responderam-lhe os judeus: não é por obra boa que te apedrejaremos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Aí replicou-lhe Yahushua, ou Jesus, como está escrito: não está escrito na vossa lei? Eu disse: sois deuses? Se ele chamou deuses a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, se ele mesmo chamou aqueles lá de deuses, então quem é o Deus desse século? Mas ainda não vamos partir para lá. Quero abrir com você mais um texto que se encontra em Daniel, quer dizer, Deuteronômio 10, 17. Deuteronômio 10, 17. Abriu em cima, que maravilha. Vou direto para o texto, tá, pessoal? Deuteronômio 10, 17. Pois o Senhor vosso Deus é Deus dos deuses. Opa, o Senhor vosso Deus é Deus dos diabos. Porque está com D minúsculo. E o Deus deste século ali é um singular, um plural, é um só. Mas ele diz assim: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor o Senhor dos senhores, o Deus grande e poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. Então aqui ele está dizendo assim: o Deus é Deus dos deuses. Esse Deus é Deus dos diabos? Ou ele é Deus dos crentes? Ou ele é Deus dos filhos? Ele é Deus dos deuses. Quem é que são esses deuses? Senão aqueles que andam debaixo da sua palavra, debaixo da sua vontade. Será que é o diabo que se submete à vontade de Deus e anda fazendo a vontade dele? Ele é Deus dos deuses. Agora eu te convido. Tem mais texto? Tem. Mas eu te convido a ir para Daniel, capítulo 2, versículo 47. Tá, pessoal? Daniel, capítulo 2, versículo 47. Acompanha comigo, pessoal. Não me deixe falando sozinho. Me ajude a divulgar as verdades do Criador, para trazer a salvação da mente das pessoas que ainda salvas no espírito, sim, porém perdidas na mente.
Daniel 2, 47. Olha o que nós encontraremos aqui em Daniel 2, 47. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. É o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então Nabucodonosor está ali falando a Daniel que o Deus de Daniel é o Deus dos deuses e Deus e Senhor de reis. Então agora fica a pergunta: quem é então o Deus deste século a quem Coríntios se refere, a quem Paulo se refere em 2 Coríntios? Bom, quem é então esse Deus deste século? Eu quero convidar você. Bom, pessoal, antes de nós abrirmos 1 Coríntios, deixa aberto lá, 1 Coríntios 3. 1 Coríntios 8, pessoal. Primeira Coríntios 8, nós vamos ler alguns textos. Então, quando eu olho para o sistema religioso, eu vejo as pessoas se dizendo assim: eu sou pobre, miserável, cego e nu. Eu sou um perdido, eu sou um derrotado, eu sou um fracassado. Eu careço, eu também careço. Só que eu não vivo debaixo desse engano, desse véu. Porque as pessoas são condicionadas dentro das igrejas de pedra a se verem como alguém miserável. Elas não se veem como o Criador as vê. O Criador, quando olha para mim e para você, ele nos vê como deuses. Porque nós somos filhos. Filho de peixe é o quê? Peixinho. Filho de jacaré pode ser cobra? Por mais que seja réptil? Não. Por exemplo, o gato cruzou com a gata, aí vai nascer cachorrinho? Não vai. Por quê? Porque vai seguir a espécie. Ok? Então, as pessoas são condicionadas dentro da religião a se verem como miseráveis, desgraçadas, abandonadas, largadas por esse Criador, do qual depende de algo que elas façam para que elas possam viver a condição de alguém que está salvo. Ou seja, o que ele fez lá no madeiro não é suficiente para quem vive dentro da religião. Porque quem vive dentro da religião vive debaixo de pactos, de costumes, e não se veem da forma que o Criador vê, porque elas se olham segundo a carne. E olhando para si segundo a carne, por exemplo, 2 Coríntios 5,16 diz assim: daqui por diante, daqui para frente, agora já não conhecemos ninguém mais segundo a carne. Se conhecemos o Cristo segundo a carne, já não mais. As pessoas que vivem na religião, elas se conhecem só por vista. Elas não sabem o que elas são por dentro, porque essa carne aqui, ela esconde aquilo que nós somos em essência. Na essência, nós somos filhos do Altíssimo, e como os filhos do Altíssimo, nós somos sua imagem e semelhança. Então, o que ele é, nós somos. Não está escrito na vossa palavra, na vossa lei, sois deuses? Nós somos Iahus. Ou seja, ficaria bonito se nós falássemos Yahudim, porque somos filhos de Yahu. Aí eles criaram a nomenclatura judeu.
Mas judeu vem literalmente da palavra judiar. Então o que acontece? Essa carne aqui, ela oculta de mim e de você, que não temos, quando não temos os olhos iluminados, aquilo que de fato somos. Quando o Criador nos vê, essa carne aqui está morta, pessoal. Essa carne aqui ele matou. Quando o Criador olha para cá, ele não vê essa carne, ele vê o que está dentro da carne. Ele vê o nosso espírito. E glória ao Criador por isso, graças a Ele por isso. Lembra? Dá um pulinho aqui, só para que haja compreensão, né? Vamos trazer o entendimento. Quando o Criador olha para você, Ele não vê você em carne, Ele vê você espiritualmente justificado, santificado, glorificado. Ele diz assim, ó, sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado fosse destruído e não sirvamos o pecado como escravo. Aí quando ele olha para a gente, ele vê assim, ó, justificado, pois, mediante a fé temos paz com o Criador, por meio de nosso Senhor e Salvador Yahushua, por intermédio de quem obtivemos igual acesso pela fé a esta graça a qual estamos firmes. Gloriamo-nos na esperança da glória de Yahweh. Então, o sistema religioso, ele ensina as pessoas a se olharem segundo a carne. E o Criador, quando olha para essa carne aqui, ele não vê. Isso aqui morreu para ele. Então, por isso que nada que eu e você faça nos separa do seu amor. Porque eu e você não somos poderosos o suficiente, e nem existe obra suficiente que nos afaste do seu amor. Porque uma carne morta não produz pecado. Uma carne morta não produz pecado. Claro, aí tem o entendimento. A carne só está morta quando você não está debaixo da lei. Não é o que diz aqui em Romanos? Olha o que diz Romanos de novo. Romanos 6. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então, para que o pecado não tenha domínio sobre mim e sobre você, essa carne aqui, ela só está morta quando você não está debaixo da lei, mas quando você está debaixo da graça. Quando você está na graça, essa carne está morta. Quando você não está na graça, essa carne está viva. E aí eu tenho uma notícia ruim para te dar. Vamos acompanhar aqui o texto. Eu quero fazer menção a respeito de uma coisa que eu lembrei aqui em João 10:10, que ele diz assim, né? João 10:34. Que olha só como que eu estava, pessoal, em processo de aprendizagem. E o Criador, por sua graça, por sua benevolência, e pelo seu desejo de me tornar um ser iluminado para trazer luz a outros, tem me ensinado sozinho. Gostaria tanto que tivesses outros para estudarem comigo. Nem minha própria esposa me apoia nessa minha peregrinação, porque ela ainda não teve a revelação do verdadeiro evangelho que foi revelado a Paulo, e que Paulo revelou a mim, e que eu hoje revelo a você. Então olha só o que diz aqui: não é pelas boas obras que te apedrejaremos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Então, pessoal, trindade eu sei que não existe, e hoje eu sei que enquanto o Salvador andava nessa terra, só ele portava o Espírito do Altíssimo, por ele não ter pecado, porque todos antes dele estavam destituídos da glória do Pai, e por eles estarem destituídos, eles não tinham o Espírito do Criador em si. E o Criador envia seu Filho a esse mundo, e aí ele vem na plenitude do poder do Pai. Toda a plenitude do Pai habitava nele.
Ou seja, era o próprio habitando em carne. Só que aí existe um Criador e um Senhor. Enquanto ele era um homem em carne, ele era Senhor. Por isso há dois, um só Senhor e um só Deus, um só Criador. Então, pessoal, Trindade não. Um só é Deus, um só é o Senhor. Como ele foi alguém real, ele continua existindo e ele é o primogênito de todos os irmãos. Ele tem a primazia de ser o primeiro. Ele foi escolhido para ser o primeiro. Ele é o segundo Adão, porém se tornou o primeiro entre todos os irmãos. Então, vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 1 em diante. Quer dizer, versículo 2. Vamos pegar um, é pouca coisa, é poucos versículos. Diz assim, ó: no que refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. 2. Daqui em diante, diz assim: se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Bom, pessoal, a religião, ela divulga, ela continua ensinando nos dias de hoje, com tanta informação, com tanto acesso às informações, ela continua passando a visão errônea, de que o Deus deste século é o diabo. E assim aqueles que aprendem reproduzem essa mentira, porque uma mentira contada muitas vezes torna-se uma verdade, e por ela ter se parecido uma verdade, as pessoas nem pesquisam. E elas, assim, já julgam saber. Vamos ver aqui o que o texto diz. Elas nem pesquisam, porque uma mentira contada muitas vezes se torna uma verdade. Verdade para quem tem os olhos vendados. Para quem teve os olhos iluminados, não. Para aqueles que estão na graça, não. Vamos ler o que o 2. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém. 3. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Ok? 4. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo. 5. Nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Ou seja, assim, eu tenho uma visão diferente. Hoje eu vivo o Evangelho da Graça. Eu sei que quem fala do Evangelho da Graça diz que Jesus é Deus. Claro, eu vou concordar em determinado aspecto. Ele é o Criador. O Espírito do Criador habitou nele enquanto ele andou em carne. Porém, não é para que eu e você sigamos aquele que andou em carne, mas para que nós venhamos a pertencer a outro. Vamos dar uma olhadinha em Romanos 7, só para clarear. Romanos 7, versículo 4. Romanos 7, 4, pessoal. Só para clarear, diz assim, ó: assim, meus irmãos, também vós morreste relativamente à lei, por meio do corpo de Yahushua, de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que o frutifiquem para Deus. É para nós pertencermos a quem?
a pertencer àquele que ressuscitou de dentre os mortos. Quem ressuscitou ele de dentre os mortos? O próprio Criador. O próprio Criador. E aonde o Criador habitou? Quando ele manifestou a vinda do seu filho. Quando o seu filho foi manifesto ao mundo. O Criador estava nele, habitando naquela carne, na carne do Nazareno, sendo ali absoluto, reinando. O Criador habitou no corpo do Nazareno. Porém, quando o Nazareno morre, não é para que eu e você venhamos a imitá-lo. O Nazareno tem muitas lições para que eu e você venhamos a tirar. Tem muitas lições ali que podemos tirar da vida dele. Muitas não, todas são lições da qual nós devemos observar e colocar em prática. Mas não é mais para nós pertencermos ao Nazareno como os católicos, como os evangélicos, mas é para pertencermos a outro quem? O Cristo ressuscitado. É o mesmo? Em essência. E aí você vai entender lá 1 Coríntios 15, que aí ele diz assim: é necessário que ele reine por um período de 1000 anos, e depois de haver feito tudo, colocado os inimigos, vencido todos os inimigos, ele entregue o reino ao Deus e Pai. Olha só, pessoal, isso aqui tem que ficar claro. Ele venceu tudo no madeiro, ou não? Tudo quanto ele tinha que fazer, ele venceu no madeiro. Do madeiro para cá, quem ele entregou o reino? Ao Deus e Pai. Você está esperando aí 1000 anos. Você está esperando 1000 anos para que ele vença. Não tem, a Bíblia não te dá base para isso. Ah, mas os 1000 anos ali para Deus é um dia. Ele não está falando com outros deuses. Ele está falando com outros deuses? Sim. Mas nós somos seres humanos. E no nosso espírito nós somos deuses semelhante a Ele. Então, pessoal, a religião, ela ensina você a olhar de uma forma da qual o Criador não te vê. Ela te ensina a olhar de uma forma desmerecedora, em que você precisa pagar preço, em que você precisa... Quer ver uma coisa? Vamos aqui para o texto. Vamos concluir a leitura do texto, antes que eu estrague a mensagem. 5. Ele diz assim: e no mundo sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Porque ainda que há também alguns que se achem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Então, há muitos que se intitulam deuses, literalmente falando, por conta da posição que se encontram, e muitos são senhores. Mas ele é Deus de todos esses senhores. Vamos olhar o 6. Diz assim o 6: todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, para quem existimos, e um só Senhor. Aqui eu vou ler como está escrito: Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por eles. Então, há muitos deuses, há muitos senhores, mas ele é sobre todos eles. Mas ainda você não disse quem é o Deus deste século. Vamos caminhar para lá.
Bom, agora eu vou te convidar a abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios 3. Deixa eu ver se é a segunda ou primeira. Peraí. 2 Coríntios 3, capítulo 3, versículo 13. Bom, vamos entender isso aqui. 2 Coríntios 3, a partir do versículo 13, é necessário que eu e você tenhamos a compreensão de que Paulo está se referindo aos coríntios. Ele está escrevendo uma carta. E uma carta, ela não tem versículo nem capítulo. Porém, vamos supor que Paulo levou dias ou noites escrevendo isso aqui. Ele pausou e no dia seguinte ele deu continuidade ao mesmo raciocínio. Eu estou falando raciocínio para que você tenha em mente que isso aqui se trata de uma carta com um único objetivo. O assunto é específico. O objetivo, o assunto é isso aqui. Vamos supor que o assunto seja isso aqui. É a respeito disso aqui que Paulo está falando em toda a carta de Coríntios. Pelo menos a segunda. Então, é assim, quando você escreve uma carta para... Hoje não se escreve mais, né? Mas vamos supor que você vai escrever uma carta. Hoje talvez as pessoas até escrevam para o Luciano Huck aí, o Lata Velha. Aí escreve lá uma carta, querendo fazer parte, querendo participar do programa. Aí escreve assim, olá, meu querido Luizinho, vamos supor. Sou fulano de tal, versículo 1. Gostaria de, por meio desta carta, participar do programa, porque tenho um carro que se encontra assim na situação tal, porém não tenho condição de reformar, versículo 2. Mas assistindo o seu programa, alimentei a esperança de que poderia ser agraciado, versículo 3. Não. Você vai escrever e quem lê lá vai entender. Só que o que acontece? Aqui, o copista, ele decidiu por versículo e por epígrafe. Porém, o raciocínio aqui de Paulo é um raciocínio objetivo. Paulo trata aqui de um assunto específico nessa carta. Para que nós tenhamos a compreensão de quem é o Deus desse século, é necessário que nós entendamos que o capítulo 1 é o contexto do 2, o capítulo 2 é o contexto do 3, o capítulo 3 do 4, o 4 do 5 e até o fim de 2 Coríntios. Ok? Então eu quero convidar você a ler comigo a partir do verso 13. 2 Coríntios, para que nós tenhamos a compreensão de quem é o Deus desse século. Aí ele diz assim: E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que desvanecia. Ou seja, a palavra desvanecer significa algo que está acabando. O brilho da glória do ministério de Moisés estava se acabando, estava chegando ao fim, e aí ele colocava um véu para que a glória do evangelho de Cristo não fosse revelado, mas que ficasse debaixo da doutrina dele. Moisés foi malzinho. Então, continuando. Mas o sentido deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando se fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece não lhe sendo revelado o que em Cristo
é removido. Ou seja, quando se faz a leitura de Moisés, o véu está sendo posto, ok? E não lhes é revelado que em Cristo é removido. Isso aqui no tempo de Paulo, não, até no tempo de hoje, porque até os dias de hoje se lê Moisés. Quer ver uma coisa? Você quer enganar, quer cegar o entendimento dos incrédulos? Esconde o evangelho dele. Exemplo. Por exemplo, você me desculpe, mas eu tenho que falar. Você que se encontra na religião, por exemplo, eu digo assim: nós fomos batizados na morte de Cristo. Aí você, não. Lá em Mateus diz que nós temos que ir por todo mundo, fazer discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo na água. Aí eu digo para você, não, isso é Moisés, isso é lei. Aí eu digo assim, pela graça sois salvos, e você, não, lá em Deuteronômio, isso é lei. Isso é lei. Então, você me desculpe, quem está debaixo da lei não está convertido. Quem está debaixo da lei não está convertido a Cristo, está convertido a Moisés. Porque hoje, até hoje, ó, vamos ler. Diz assim: mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, Paulo falando naquela época, e eu falo para você hoje, até hoje, quando se fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas aí vem a palavra martelada na cabeça agora. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Ou seja, o coração não tem olhos. Então, é sobre a mente, o entendimento. Ok? Está posto sobre o coração deles. Aí agora olha só a palavra. Essa palavra aqui é uma pancada. Quando, porém, alguns deles se convertem ao Senhor, o véu lhe é retirado. Então você que se encontra debaixo da tradição religiosa, que abre a lei, Deuteronômio, Isaías, Mateus, Apocalipse, Judas, Pedro, Tiago, Jeremias, Salmos. Claro que há muitas lições a ser tiradas. Mas quando se abre e se faz leitura da antiga aliança, está se colocando um véu e não está lhe permitindo que eles vejam a verdadeira glória do Cristo que morreu e ressuscitou e que hoje revelou-se a mim e deseja revelar-se a você, tirando você da cegueira espiritual em que você se encontra. Então vamos prosseguir aqui, o 17. O véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito, aí a liberdade. Bom, você que faz parte aí do sistema religioso, que tem que pagar preço, que tem que fazer campanha, que tem que jejuar, que tem que fazer uma série de coisas, batizar, oblações, né, purificação por meio de água, que é o batismo, né, oblações, as coisas, batismo, santa ceia, dízimo, templo, monte, óleo ungido, isso são coisas, rudimento da lei. Isso são rudimentos da lei.
Mas vamos prosseguir com o próprio texto. Ele é muito específico, ele é muito forte. O 17, ele diz assim: ora, o Senhor é Espírito, e onde estiver o Espírito, onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. 18, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos como por espelho a glória do Senhor, como somos transformados. A glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Ou seja, a imagem que tem que ser transformada em nós é no Espírito, não é uma imagem física. Aí você vê, né? Pintar cabelo não pode, fazer a unha não pode, usar batom não pode, usar bermuda não pode, jogar bola não pode, praia não pode, cinema não pode, calça comprida para mulher não pode. Aí tem um detalhe, não pode lá dentro, aqui fora pode. Que coisa, hein? Que coisa, hein? Será que lá fora, lá dentro você está na presença e aqui fora não? Será que alguém tem como andar fora da presença do Criador porque lá pode andar e aqui não? Então, assim, existe um segmento religioso aí que dizem assim, que eles guardam a lei, e eles dizem que as leis cerimoniais foram abolidas. Essas sim foram abolidas. Porém, eles praticam os rudimentos da lei cerimonial. Santa Ceia, que é a antiga Páscoa. Aí eles também continuam dízimo, batismo, jejum, ok? E outras coisas mais. Monte. Tem uns que sobem, outros não. Então aqui, o Espírito do Criador, nós nos tornamos semelhante a Ele aonde? No Espírito. Então eu tenho que me ver segundo o que? Eu sou transformado de glória em glória à imagem dele em Espírito. Eu sou transformado de glória em glória, como Paulo está falando aqui, né? De novo, 18. Todos nós com o rosto desvendado, não como Moisés, com o rosto assim, ó. Moisés, ó pessoal, ó, Moisés. É assim que se encontra aqueles que estão na religião, Moisés. Porém, quando esse véu aqui, quando eles recebem o Evangelho de Cristo, esse véu cai e eles não mais se permitem ser enganados. Ou seja, jamais eles se tornarão enganados. Vamos fazer a conclusão desse estudozinho aqui de hoje. Ele diz assim: com o rosto desvendado. E quem colocava véu? Moisés. Aí aqui está dizendo aqui, olha, não somos como Moisés que punha véu. A religião, os pastores lá dentro, eles não olham face a face. Eles pregam com o véu, fazendo embotar o entendimento dos cristãos, para eles não entender que estão levados para dentro do rudimento do Velho Testamento. Quando nós fomos chamados para isso aqui, ó. E todos nós, com o rosto desvendado, não como Moisés, rosto puro aqui, ó, limpinho, ó, olhando no olho, ó, limpinho, ó. Olha para mim, limpinho. Não com véu. Com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Ok? Não pelo Senhor Nazareno, não pelo Senhor Jesus andando na terra, mas pelo Senhor Espírito. Então, qual é a referência que eu tenho para ser igual ao Criador, para ser igual ao Senhor Espírito? Sede, pois, meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo, disse Paulo, e digo eu para você. Paulo é o único que teve a referência do Cristo ressuscitado para manifestar a mim e a você. Os discípulos dele não.
Os discípulos dele seguiam o líder nazareno. Paulo, ele trouxe a revelação do Cristo ressuscitado, que era o evangelho eterno que estava para vir e ser manifestado a todas as criaturas. Esse é o evangelho que é mencionado em Mateus 24. Mateus 24, 14, se eu não me engano. E este evangelho do reino será pregado em todas as nações, então virá o fim do Zaion, fim dos tempos, fim de uma era, fim daquela geração. E as pessoas pensam aí que é fim do mundo. Tem pessoa pensando aí que o mundo vai ser abalado, catástrofes e tudo mais. Então vamos lá para a compreensão desse 2 Coríntios. Desse 2 Coríntios 4. Vamos ver quem é o Deus desse século agora. Lembrando que o 3 é contexto. E no 3, quem é que põe o véu? Quem é que pôs o véu no 3? Quem é que enganou o povo de Israel com o véu? Quem é que enganou o povo de Israel com o véu? Moisés. De quem é que Paulo está tratando aqui? Qual é o assunto do qual Paulo está tratando? Da glória que Moisés estava escondendo do povo de Israel com o véu. Era uma glória que desvanecia no seu rosto. E ele pôs o véu e embotou o entendimento dos israelitas. Porém, do que Paulo está tratando aqui? Da questão que Moisés pôs o véu. Ok? Então, quem é o Deus deste século? Vamos para o contexto. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de 1 em diante. Pelo que tendo este ministério... De novo, pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que me foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitemos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Moisés estava pondo o véu com o intuito de ocultar a verdade. Então ele vai dizer aqui no 3: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, mas para nós que temos olhos revelados, nós que estamos debaixo da graça, nós que temos os olhos iluminados, nós que fomos justificados, nós que reconhecemos o sacrifício do Salvador e o temos como suficiente para garantir a nossa salvação, da qual jamais poderemos perder, nem que quiséssemos. Mas para nós não é. É encoberto para aqueles que estão com o véu. Porque quando se lê Moisés, está se colocando o véu e os seus entendimentos estão embotados. E se lê Moisés até o dia de hoje. Abre sua Bíblia aí em Malaquias. Abre a sua Bíblia aí em Jeremias. Mas o que eles mais abrem é Malaquias e Abraão, por causa do dízimo de Abraão, por causa dos dízimos da casa do tesouro. Vamos olhar aqui o versículo 4 agora. Nos quais Moisés, o Deus deste século... Opa, calma aí. Moisés é Deus? Os filhos do Altíssimo são Deus. Não disse eu sois deuses? Você quer mais referências a respeito de deuses? De que os deuses são os filhos do Altíssimo? Jesus ali estava falando aos fariseus. Ele não estava se referindo a uma legião de seres espirituais. Ele estava falando com homens na carne. E você vem aí
Pega o capítulo de Coríntios 3, entra no contexto e continua, porque o segmento da carta você não... Por exemplo, isso aqui é uma carta, vamos supor. Aqui foi onde eu anotei as passagens. Vamos supor, você está escrevendo uma carta para sua namorada, para sua esposa, você está em guerra. Aí você escreve: meu amor, hoje foi um dia assim, assim, assim. Versículo 1. Versículo 2, tomei café e logo um tiro bateu perto de mim. Versículo 3, aí eu revidei e matei o soldado que atirou, que errou o alvo, que era eu. Versículo 4, e depois outro se levantou e eu dei outro tiro e matou. Versículo 5. Não é assim, pessoal. Não é assim. Então, vamos entender melhor. Aí diz assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento. Isso no tempo de Paulo. E no tempo de hoje vocês estão cheios de deuses abrindo as escrituras na lei e cegando e embotando o entendimento de vocês. E esse entendimento que vocês adquirem lá dentro não lhes permite terem a revelação da glória do Evangelho de Cristo. Ande segundo Cristo Espírito, não segundo Cristo Nazareno. Ele tem muitos exemplos a ser seguido por mim e por você. E eu digo para você, eu sou novo na graça, mas o que eu tenho te dou. E se você tiver a humildade, assim como eu tive, que eu passei por diversas coisas, até chegar no entendimento que eu tenho hoje. E aí você vê pessoas criando o diabo, criando outros deuses. Ou seja, esse único Deus, como está revelado nas Escrituras, não há outro, não há outro, não há outro, não há outro. E aí você vê pessoas dizendo que existe um outro. As Escrituras estão cansadas de afirmar que não há outro além de mim. Não há outro. É somente Ele. E todos os ídolos, como disse Paulo, não é nada no mundo, porque há um só Deus e um só Senhor, Yahushua. Então, quem é o Deus desse século? Quem é que cegou o entendimento dos israelitas? Moisés. E quem é que estava cegando o entendimento dos israelitas naquela época? A lei de Moisés. E quem é que cega o entendimento daqueles que se dizem ser servo do Cristo? A lei de Moisés. E aí eles dizem assim para mim: ah, não, eu sou convertido. Eu lamento dizer para você, você não é convertido. Se você é convertido a Moisés. Você não é convertido ao Cristo Espírito. Se você anda seguindo Jesus, o Nazareno, você está debaixo da lei, porque Cristo nasceu debaixo da lei. Gálatas 4:4. Ele nasceu debaixo da lei para resgatar os que estavam debaixo da lei. Aí eu ouço meu vizinho aqui dar um grito: glória a Deus, glória a Deus. Então, quem era o Deus daquele século que cegou o entendimento dos israelitas? Moisés. E quem representa Moisés? A lei. E a lei não permite que vocês vejam o brilho. A lei não permite que o Evangelho resplandeça, como está escrito aqui. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é removido. Você me perdoe. Você é uma pessoa boa, você é uma pessoa salva. Você é um eleito do Criador. Você é um predestinado à salvação. Aí quando você diz que a predestinação é do Criador, eles dizem: não, isso não é de Deus. Eles dizem que a predestinação é coisa do diabo. O diabo que existe na sua mente. Vamos ver da forma que o Criador nos vê? Abre sua Bíblia comigo. Efésios 1, 16, 17 e 18. Efésios 1, 16, 17 e 18.
Ah, meus amados, diz assim, ó: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Olha o que o Paulo está dizendo. Eu digo para você, eu faço esses vídeos com o intuito de alcançar vocês, da mesma forma que Paulo estava preocupado e não cessava de orar por aqueles, para que eles tivessem a revelação do Evangelho e fossem libertos da lei de Moisés, fossem libertos do véu que embota o entendimento. Olha o que Paulo está dizendo, mas não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Eu vou ler como está escrito, como eu já falei: para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. 18. Iluminado os olhos do vosso coração. Coração não tem olho, é o entendimento. Iluminado os olhos do vosso entendimento, para saberdes qual é a esperança do seu chamado, do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Ele nos chamou para iluminar os nossos olhos, para que vejamos a glória do ministério do Evangelho de Cristo, que foi revelado a Paulo, para que essa luz desse Evangelho resplandeça diante dos nossos olhos. Então, pessoal, lamento dizer a vocês que vocês precisam se converter. Porém, quando um deles se converte hoje, o véu é removido. O véu é removido. Vem comigo. Vou ler de novo esses 5 aqui. Eu achei muito forte isso aqui. O 18. Iluminados os olhos do vosso coração, o entendimento, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Vem comigo no Efésios 5, versículo 6. Ninguém vos engane com palavras. Olha só. Ninguém vos engane com palavras vãs. Ou seja, é no batismo das águas. Por exemplo, eu digo para você, no batismo, quando nós fomos batizados, quando o Salvador ele nos batizou no madeiro. O Salvador nos batizou no madeira, aí vem você e diz, não, ele disse lá em Mateus, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, fazendo discípulo e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo por água, aí eu digo para você, isso é lei. Você que foi alcançado pela graça e que esse evangelho resplandeceu para você, você nunca mais será enganado por isso, você nunca mais tomará santa ceia, você nunca mais se permitirá ser batizado, você nunca mais irá buscar Deus no monte, porque Ele habita dentro de você. Ele habita dentro de você. E aí eles vêm com aquelas ideias mirabolantes, são ideias muito bem elaboradas, que diz do anticristo. Não existe uma profecia para o terceiro templo, e você vê pessoas dizendo aí que o anticristo vai se assentar no templo de Salomão, edificado por Edir Macedo. Isso é uma das piores aberrações que eu já ouvi, gente. Nem profecia para um terceiro templo existe. A Bíblia garante que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, mas ele não se referia ao templo em si. O templo estava incluído na reconstrução, porque foi destruído. Mas ali ele se referia a Jerusalém. Deuteronômio 14, de 22 em diante, diz que se o lugar em que for dizimar estiver longe de ti, porque o Criador escolheu um lugar para ali fazer habitar o seu nome, e o lugar o qual ele escolheu para fazer habitar o seu nome é Yahuxalai. Ali é o templo do Criador, não aquele templo específico em que as pessoas
adentrava para oferecer o holocausto, o sacrifício. Olha comigo esse Efésios aqui. Nunca mais você vai se permitir, se você tiver os seus olhos iluminados pela luz do Evangelho da Graça que foi revelado a Paulo. Espero que você seja humilde e receba essas palavras. 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus. Então você diz assim para mim: eu sou cristão, eu estou fazendo a vontade de Deus. Meu amado, olha só. Enquanto você pensa que está fazendo a vontade de Deus, você está debaixo da ira. Você está debaixo da ira por conta dessas coisas. Eu vou buscar Deus no monte, eu vou fazer jejum. Tudo Ele fez para que eu e você não tivéssemos que fazer nada. Então eu digo para você, meu amado, não há nada que eu possa fazer para me perder. E também não há nada que eu possa fazer para me garantir a minha salvação, porque Ele garantiu a minha salvação. Ele me comprou com o seu sangue. Ele fez tudo, Ele pagou. Ele, não em mim nem em você, há algo que possa ser feito para isso ser mantido. Aí você fala para a pessoa assim: quanto tempo você está na igreja? Eu sou nascido e criado. Quantas vezes você já se sentiu perdido? Quantas vezes você já perdeu sua salvação? Desde esse período todo há umas 30. Mas Deus teve misericórdia. Meu amado, e você, pastor, ou missionário, ou evangelista, não importa o título. Quantas vezes, nesse período aí de 30 anos de jornada, eu me afastei de Deus umas tantas vezes, umas 40 vezes aí, mas Ele teve misericórdia, eu estou salvo de novo. Aí você pergunta para mim, e o que eu penso disso? Eu sou salvo antes da fundação do mundo. Eu não me preocupo em perder minha salvação, porque não depende de mim. Ele pegou aqui, Ele não vai escrever agora não, pessoal. Quando ele veio, ele já veio com a relação escrita. Uri é meu, Jerusa é minha, Alain é meu, Ana Josefa é minha, fulano é meu. Ele tinha a relação de todos aqueles a quem ele veio buscar. Tanto é que ele diz: aquele que meu pai me deu é maior que tudo, e da minha mão ninguém arrebata. Ele não está escrevendo no momento em que você nunca mais vai se permitir ser enganado por esses lobos vorazes, esses cães gulosos, que só têm o intuito de arrecadar para si e de tirar o melhor que você pode dar. É trízimo, é dízimo, é quadrízimo, não importa. Faça um pacto, passa pela fogueira, a fogueira queima tudo. A fogueira queima tudo, não deixa nada. Mas vamos concluir a leitura. Ele diz assim: não vos engane com óleo ungido, porque isso é lei. Não vos suba monte procurando Deus que está dentro de você. Lembra daqueles que os galileus, os discípulos, ficaram ali olhando Jesus, e Jesus subindo. Aí aparece 2 varões, 2 anjos. Ei, por que vocês estão olhando para cima? Aquele que vocês viram subir, ele há de voltar. Ou seja, eles estavam querendo seguir o Nazareno. O Nazareno agora é Espírito. Concluí essa leitura para fechar o vídeo. Ninguém vos engane com palavras vãs. Por essa razão, por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Se você jejua, você está em desobediência, anulando o sacrifício do Salvador. Se você jejua, se você dizima, se você passa óleo ungido, se você sobe monte, se você faz vigília, não é vigília não, se você sobe monte, se você é batizado, se você vai a templo, você está debaixo de maldição e não da bênção, porque por essas coisas vem a ira de Yahweh, vem a ira de Deus. Versículo 7. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora eras trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz,
porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplice das obras infrutíferas das trevas. Ou seja, isso não vai trazer benefício algum para você. São obras infrutíferas do império da lei de Moisés, das trevas. Porque aqui nesse mesmo capítulo de 2 Coríntios, quer dizer, eu estou em Efésios, porque lá em 2 Coríntios ele diz que o ministério de morte, de condenação em morte, que é gravado com letras em pedras, eu só conheço um. Então, meus amados, não existe outro Deus que possa estar em paridade com o Criador. Não acredite em dragão, não acredite em nada disso. Há um só Deus, e ele se revelou a Paulo, porque ele andou entre os homens, através de seu filho Yahushua Nazareno. Então a você eu deixo os meus sinceros desejos de que esse evangelho possa desfazer as fortalezas que ainda existem em sua mente, para a honra e a glória do louvor de nosso Criador. E assim seja. Deixo a você essa mensagem. A paz de Yahushua e um beijo no coração de todos. Até a próxima, pessoal.